falaria da dificuldade que ele enfrentaria ao pregar essa mensagem. Uma mensagem difícil de aceitar, uma mensagem, na verdade, difícil de se crer, de se acreditar, tendo em vista a sua poderosa mensagem, a sua amorosa mensagem. Nós vamos encontrar durante esse capítulo, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, onde ela vai falar sobre a vinda do nosso Salvador, do Messias, né? Isaías foi conhecido como o profeta messiânico, aquele que anunciou a vinda do Messias, aquele que viveria entre os homens, que sofreria pelos nossos pecados, que padeceria, que morreria pelos nossos pecados. Mesmo sendo um homem justo, ele pagaria pelos injustos. E as pessoas não acreditariam que aquilo tudo que ele sofria por amor a nós, porque ele não merecia aquele pecado, aquele castigo era para nós, era para aqueles que não acreditavam nele, e mesmo assim, por amor, ele se entrega a uma morte de cruz. Né? Então, Isaías ele vai encontrar essa dificuldade no seu caminho, porque as pessoas não criam naquela mensagem. Né? A introdução da nossa lição vai falar sobre as questões da adversidade. Possivelmente já foi falado bastante sobre o que são as adversidades. Né? As adversidades é um termo que vem do latim, significa rival, oponente. Né? Então, aquilo que vai contra, né? Aquilo que te dificulta o percurso. Né? Então, as adversidades da vida são as dificuldades que nós encontramos. Então, não é possível ter uma vida sem adversidade. Né? Isso aí é uma coisa inerente à vida humana. Em todos os momentos, todas as pessoas elas passam por uma dificuldade, por uma adversidade. Né? E lá em Lamentações, Jeremias ele vai falar sobre essas questões, e a causa, né, de todas essas dificuldades, dessas adversidades. Ele vai falar que esses problemas que nós enfrentamos, eles se dão justamente por causa dos nossos pecados. Né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um de seus pecados. Está lá em Lamentações 3, 39. Bom, quais são os motivos possíveis que nós podemos enfrentar adversidades? Por quê? Pode ser por causa de pessoas com quem convivemos, pode ser por causa de injustiças de líderes ou de governantes, né? Pode ser por causa de Satanás, com a permissão de Deus, que nós somos tentados, ou até mesmo uma aprovação vinda de Deus para uma realização de um propósito específico em nossas vidas. Então, durante todo o nosso percurso, toda a nossa vida, nós vamos encontrar adversidades, coisas que vão nos atrapalhar de chegar ao alvo, mas que neste caminho nós podemos adquirir alguns ensinamentos, algumas aprendizagens. Né? Todavia, a adversidade também pode nos acontecer por causa da incredulidade, né? A falta de fé. Né? Hoje, infelizmente, nós passamos por tempos, o que não é um privilégio, vamos dizer assim, né, do nosso tempo, desde lá do tempo da Antiguidade, né, do Novo Testamento, nós vamos ver a história do povo de Deus por vários momentos em que o povo perdeu a fé, né? O povo perde a confiança em Deus, naquele que pode todas as coisas, naquele que é a verdade, e nós nos esquecemos disso e deixamos a nossa fé esmurecer, enfraquecer. Né? Então, uma das adversidades que nós podemos encontrar, que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia, é a falta de fé. O primeiro tópico da nossa lição vai falar: em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Né? Isaías ele passou por isso. Isaías, em seu tempo, ele foi uma pessoa, um profeta chamado por Deus para exortar ao seu povo.
Isaías, ele vinha de uma linhagem real, ele tinha o trânsito, né, na sociedade mais alta daquela época, e ele é chamado por Deus. O seu chamado foi um dos relatos, né, mais extraordinários ali da palavra do Senhor. Ele tem uma visão do trono de Deus, né, e dos seus anjos que o glorificavam. E ele, naquele momento, ele tem a noção do quão pecador ele era, né? Ele tem a noção da pecaminosidade da sua vida. E ali, naquele momento, ele fala: Senhor, eu não sou digno, né? Eu sou um homem de lábios impuros, né? Eu não tenho condições de falar da tua palavra, de estar na tua presença, porque eu sou um pecador, eu tenho lábios impuros, né? E neste momento um anjo com uma brasa viva vem e toca os seus lábios e purifica os seus lábios. E em um outro momento ele vai ouvir a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E aí Isaías sente o seu chamado e responde e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir desse momento, Isaías ele vai começar a enfrentar, né, a dificuldade da incredulidade de um povo que vivia longe dos caminhos do Senhor, que buscavam outros objetivos de vida, objetivos em que buscavam riquezas, conforto, a qualidade, né, viver de acordo com aquele povo ali onde eles estavam vivendo. E Isaías, ele, em todo o tempo, ele chama o povo ao arrependimento, né? E ele fala também do que poderia acontecer caso o povo não se arrependesse, né? E aí a gente vai ver que durante o próprio nome do profeta Isaías já é uma profecia, né? O Senhor, que já é uma afirmação, o Senhor é Salvador, é salvação. E aí a essência da sua vida passa a ser proclamar a verdade, as boas novas. E ele foi o incumbido de falar sobre a vinda de Jesus, de como seria, né? E o seu relato, ele se dá de uma forma em que as pessoas que estavam distantes do Senhor, eles não dão crédito àquela pregação, eles não acreditam naquilo ali. Vai vir um justo, um servo, né, uma pessoa na figura de servo, um servo do Senhor, uma pessoa que vai sofrer, que vai passar por tanta dificuldade sem ele mesmo merecer. Não é cabível, não é crível essa situação. Quando a gente pensa que um homem justo não vai pagar pelo preço de um injusto, como deveria ser o contrário. Se eu sou um injusto, eu devo pagar pelos meus pecados. Mas essa era a mensagem inversa, né, que Isaías pregava, que era a excelência do amor de Deus, né, a essência daquilo que realmente Deus tinha, que era amor pelo seu povo. E através dessa mensagem pregada por Isaías, o povo deveria se arrepender, se voltar para Deus. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não foi aceitado pelos seus, né? O profeta Isaías, ele foi conhecido como um profeta messiânico, né? Ele viveu entre os séculos 8 e 7 a.C. Ele aceita o desafio de pregar a mensagem, porém, a sua mensagem era muito forte e aqueles que ali estavam não acreditavam. E havia duas perguntas, né, no começo do texto base desse capítulo, que é: quem creu na minha pregação? Ninguém creu, né? Porque era uma mensagem difícil de crer. As pessoas não queriam crer naquilo ali, né? Até porque, para eles, eles não queriam se desapegar daquela situação em que eles viviam. Eles achavam confortável a forma como eles viviam longe de Deus. E isso geraria consequências para a sua vida, né? E aí o segundo versículo, a segunda parte do versículo vai falar: e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aqui a palavra braço, ele vai ser uma metáfora, uma relação para o poder e a onipotência de Deus, né? O braço do Senhor. Para quem foi revelado o poder de Deus, a onipotência de Deus, né? E aí, quando Isaías prega isso, né, aos olhos humanos, aquilo ali não era uma mensagem fácil de ser aceitada, porque que um justo pagaria, né, pelo injusto, né? A notícia foi dada,
né? O Isaías, ele fez a parte dele, ele foi usado por Deus, ele falou da mensagem das boas novas, daquele que viria em forma humana, que sofreria pelos nossos pecados, que morreria, mas que ele ressuscitaria. Mas, infelizmente, ele falou para ouvidos surdos, para pessoas que não estavam interessadas naquela mensagem. Eles não creram, não deram crédito, né? Não acreditaram na sua pregação. Então, o povo se distanciou de Deus, eles queriam caminhos diferentes, eles se achavam autossuficientes. Então, a autossuficiência é um problema que nós precisamos combater na nossa vida cristã. Quando nós nos achamos muito capazes por nós mesmos de alguma coisa, quando nós achamos que sozinhos nós damos conta, é nesse momento que nós estamos passíveis do erro, passíveis de errar, de cair. Porque a nossa confiança precisa estar em Deus, porque é dele que vem a nossa capacidade, é dele que vem o nosso sustento. E nós precisamos confiar em Deus e saber que é Ele quem nos salva, né? No segundo tópico vai falar sobre a incredulidade, impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre a quem amamos. Bom, quando nós perdemos a fé em Deus, nós deixamos de acreditar em Deus, nós perdemos a oportunidade de desfrutar de suas bênçãos. O nosso Deus, ele não deixa de estar conosco em todos os dias. Suas promessas, elas independem da nossa fidelidade, porque se fosse assim, estávamos ferrados, né? Perdidos de vez na vida, porque nós somos inconstantes, nós somos, infelizmente, infiéis muitas das vezes, mas o nosso Deus, ele não muda, ele é fiel. A sua palavra é sempre a mesma, e quando ele promete, ele cumpre, né? Mas nós nos privamos de desfrutar completamente das bênçãos do Senhor, quando nossa fé não está voltada para Deus, não está firme em Deus, né? E aí a incredulidade, essa falta de crença em Deus, ela torna-se um pecado. Ela é uma desobediência às ordens do Senhor, né? Quando nós não temos fé em Deus, nós desobedecemos a Deus. E isso é um pecado hediondo, né? Foi o termo usado ali na lição. É uma coisa assim inadmissível, horrível, muito ruim, né? Pavorosa, né? Então, nós precisamos estar sempre, em todo o tempo, atentos a esse cuidado com a nossa fé, né? A incredulidade não impede a fidelidade de Deus, que está lá em Romanos 3,3, que fala: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Obviamente que não. Mas ela afeta a capacidade individual de receber os benefícios dessa fidelidade. Os descrentes limitam-se ao que podem ver ou conhecer, mas a Bíblia Sagrada ensina que tudo é possível ao que crê, né? Quando eu li essa passagem, eu pensei, que tristeza para aqueles que não creram, né? Aqueles que são descrentes. Eles só podem acreditar naquilo que vê, né? Eles não podem desfrutar dos benefícios, das bênçãos maravilhosas que nós temos, simplesmente porque eles não creem naquilo que eles não veem, né? Então, nós somos privilegiados, aqueles que têm fé em Deus, eles têm o privilégio de desfrutar dessas bênçãos, porque nós não vemos com os olhos humanos, mas nós vemos com os olhos da fé. A nossa lição aqui, no trecho 2, vai citar a passagem onde Jesus ele foi abordado pelo pai de um menino possesso, né? E ele vai pedir ajuda a Jesus ali naquela situação. E aí, ao pedir, ele fala: se tu podes, né? Aí Jesus, ele inverte: como assim, se tu podes? Não, se podes. Ou seja, creia, tenha fé de que isso pode acontecer, né? Ele mostra aquele homem que dentro do seu coração tinha questões, indagações e perguntas que causavam essa dúvida
sobre o poder de Deus. E aí Jesus fala para ele, não é assim, não é se podes, eu posso. Você precisa crer que eu posso, a sua fé é fraca. Você precisa crer que eu realmente posso fazer, né? E aí, quando Jesus inverte esse pensamento daquele pai, né? Ele responde, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, no versículo 24. Então, quando nós nos sentimos fracos na fé, quando a gente começa a duvidar de que, talvez não duvidar de que Deus possa fazer, mas duvidar de que Deus vá fazer aquilo ali, né? Nós precisamos orar, pedir ajuda a Jesus, né? Pedir ajuda para que a nossa fé possa ser fortalecida e que nós possamos crer veementemente naquilo ali, de que aquilo ali pode realmente ser feito. A nossa incredulidade, ela mostra desobediência a Deus. Ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. Quando nós não cremos, ou quando nós duvidamos de alguma coisa, nós estamos sendo desobedientes, nós estamos fazendo Deus como mentiroso. A sua palavra não pode ser mentirosa. Você já pensou, você chamaria Deus de mentiroso? Né? Então, nós precisamos ter a consciência de que nossos atos inconscientes podem nos levar à desobediência à palavra de Deus e a questionar a sua veracidade. Então, precisamos, em todo o tempo, estar atentos a essa realidade. Bom, quem crê no Filho de Deus e em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Então, aqui nós temos uma referência de 1 João 5,10. Né? Essas dúvidas, esses medos, eles fazem parte da natureza humana. É normal, né, que nós tenhamos essa inconstância. Né? O ser humano, ele é inconstante. Ao longo da nossa vida, nós teremos momentos em que duvidaremos de certas coisas. Então, essa inconstância, ela precisa ser levada em consideração pela nossa natureza humana. E, mediante a esse conhecimento, nós precisamos nos esforçar e sempre buscar a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo para que a nossa fé não vacile, que ela seja cada vez mais forte, sabendo que o nosso Deus tem cuidado e Ele tem cumprido as suas promessas. A parte 3, né, e a última da nossa lição, ela vai falar sobre precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer ao Senhor. A nossa fé, ela precisa ser prática. Nós não podemos simplesmente fazer um quadrinho escrito fé e colocar na parede lá, como se aquilo ali fosse ser um relato, ser um fato que mostra aos outros que nós cremos em Deus. Né? A nossa fé, ela precisa estar firmada no nosso Deus, nas promessas do Senhor, naquilo que Ele já tem feito e fez desde o começo da criação do mundo, desde a eternidade. Então, nós precisamos perseverar, saber que em todo momento, né, perseverar, continuar buscando essa confiança, esse aumento da nossa fé. A primeira parte aqui da parte 3 vai falar o que é perseverança. Né? Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã bíblica é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. Então, somente crer não é o suficiente. Né? A nossa fé, a nossa crença, ela precisa estar em ação. Ela precisa estar atrelada, ela precisa estar unida ao compromisso com a palavra do Senhor. A nossa dependência pessoal, quando nós cremos em Deus, passa a estar em Deus. Nós precisamos admitir que precisamos do Senhor, que nós precisamos ser salvos. Quando o ser humano admite, é autossuficiente,
Ele tem o problema de se achar que não precisa ser salvo de nada. E aí essa realidade vai o levar para o inferno. Porque ele não admite que precisa de outro, porque ele vai tentar aparentar uma autossuficiência de que ele não precisa de ninguém. Ele acredita nisso, que não precisa de ninguém, mas, na verdade, isso é só uma aparência. Né? Ele não reconhece que precisa ser salvo, ele não reconhece que Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele não reconhece que Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados, que ele padeceu pelas nossas culpas. Ele não crê no pecado, ele não crê que nada que ele faça possa o levar para um lugar ruim, porque ele simplesmente nega a existência do nosso Deus. Então, quando nós temos fé em nosso Deus, essa fé precisa estar atrelada à confiança em Deus e à prática da dependência em Deus. Lá em Hebreus 11, nós vamos ver a descrição aqui de vários momentos, né, da fé, de vários personagens bíblicos do Novo Testamento. Vai falar de Abraão, de Moisés, enfim, essa lista, né, dos nossos heróis da fé, ali vai estar presente no Velho Testamento. E no Novo Testamento também nós teremos aqui várias figuras que pela fé viveram. Então, nós precisamos nos espelhar nesses homens que confiaram em Deus e, a partir daí, viver dessa forma. Né, confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e colocar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. Como eu já dizia, né, crer somente não é o suficiente. Né? Até os demônios creem. Assim diz a passagem, deixa eu achar aqui, em Tiago 2,19, que vai falar... Desculpa, deixa eu achar aqui. Desculpa, não está aqui, a gente está sem a projeção do versículo. Mas ele vai falar que até os demônios creem, mas isso não é suficiente para que eles sejam salvos. Né? Essa nossa fé em Deus, ela precisa estar atrelada a ações, a coisas que vão revelar a nossa fé em Jesus Cristo. Né? Não que as nossas ações vão nos salvar ou nos garantir alguma coisa, não, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, que nós confessamos a Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador, e passamos a ter uma intimidade com Ele, um relacionamento real com Ele, essas boas obras, essas ações, elas se tornam presentes na nossa vida de uma forma consequente. Né? Nós não fazemos boas ações para receber salvação, até porque nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Não vem da gente, né? É o nosso Deus que concedeu. Então, quando nós fazemos as boas obras, essas boas obras, elas são consequência daquilo que nós aprendemos com Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Né? Não basta ser... a fé, a fé salvífica, né? Ela é uma união entre a fé e a intimidade que nós criamos com Jesus a partir deste momento. Ela precisa estar atrelada a um compromisso pessoal de vida. Esse compromisso, ele precisa andar junto com a obediência aos mandamentos e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Se você crê, mas você não faz aquilo que a Bíblia nos ensina, se você crê que Jesus veio, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, porém ignora os mandamentos de Jesus, vive de uma forma diferente daquela que Ele nos ensinou, essa sua fé não vale de nada. A fé que salva é aquela fé em Jesus Cristo, e quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a necessidade de cumprir os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. A graça, ela é a base da salvação, né? Primeiro, nós temos a graça, porque o nosso Deus misericordioso, né, as misericórdias do Senhor estão sobre nós. A sua graça, ela veio pela misericórdia de Deus para a nossa vida, porque nós não éramos capazes sozinhos de chegarmos até Deus, né, e pela graça do nosso Deus, o Senhor Jesus veio aqui e Ele morreu pelos nossos pecados. Então, a graça, ela é a base da nossa salvação, porém, por meio da fé, a fé é um instrumento.
nós podemos ser salvos? Porque através da fé nós cremos que Jesus veio e que morreu pelos nossos pecados, né? Então, a base da salvação é a graça e seguida da fé, porque é pela fé que nós podemos crer que nós somos salvos. A fé redentiva, né, ela deve também estar junto com o compromisso pessoal, né, de obediência aos seus mandamentos, e ela vai refletir, ela vai ser vista em nossas vidas através das boas obras, né? Então, os frutos do Espírito, que são desenvolvidos quando nós recebemos, né, Jesus Cristo em nosso coração, os frutos que se desenvolvem ao longo da nossa vida, eles se dão pelo comprometimento íntimo com Jesus, pela leitura da palavra de Deus. Quando nós conhecemos, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas, é natural que esses frutos se desenvolvam. Eu sempre falo, né, que alguns frutos são mais fáceis para algumas pessoas e outros são, né, vamos dizer assim, mais complicados, né? São esses mais complicados que nós precisamos dar mais atenção. Nós precisamos saber. Eu, por exemplo, sou uma pessoa não tão paciente. Então, a paciência é uma coisa que eu preciso desenvolver. É um fruto que eu preciso cuidar com mais carinho, né? Eu preciso dar uma atenção maior. Então, esse tipo de coisa nós vamos conhecendo quando nós lemos a palavra de Deus e o seu Espírito nos incomoda a melhorar naquele ponto ali, né? É o autoconhecimento que nós temos mediante a palavra de Deus em nossas vidas. Quando nós lemos a palavra do Senhor e aplicamos em nossas próprias vidas, ali nós temos a oportunidade de melhorar, de sermos pessoas melhores, né? E essa melhora se dá constantemente, ela precisa ser buscada constantemente. Porque, como eu já disse aqui, o ser humano, ele é inconstante. Ele tem essa dificuldade de firmar suas ideias. Em algum momento da sua vida, essa dúvida ela vai voltar. Essa incerteza, essa oscilação, ela vai poder te afastar de Deus em algum momento. Então, você precisa, em todo o tempo, buscar essa constância, perseverar em buscar a palavra de Deus, perseverar em buscar fazer aquilo. Não é uma mágica. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, recebemos o seu Espírito Santo em nossas vidas, virou uma mágica, agora eu não vou errar mais, agora vai ser tudo fácil. Não, é uma briga constante, é algo que nós precisamos buscar constantemente, todos os dias, em todos os momentos, em todas as ações, em todos os nossos pensamentos. Essas boas obras, elas serão vistas em nossas vidas como um reflexo da nossa fé em Jesus Cristo, né? Então, quando nós, em comunidade, né, estamos juntos como igreja, como irmãos, demonstramos, praticamos as boas obras, ou seja, aquelas coisas que Deus nos enviou, nós estamos abençoando a vida daqueles que nos cercam, ao mesmo tempo que glorificamos o nome do Senhor, glorificamos o reino de Deus. Então, nós não devemos fazer as coisas boas ao nosso próximo visando uma salvação, porque, querido, você não vai conseguir. Essa salvação, ela é dada por meio da fé em Jesus Cristo, né? A nossa salvação é dada pela morte de Jesus da Cristo. Nós não somos merecedores. Não há nada que eu possa fazer que me faça merecer essa salvação. A minha salvação, ela precisa estar consciente de que deve estar em Jesus Cristo. A partir do momento em que eu sou salvo, que eu aceito Jesus Cristo e que busco essa intimidade com a palavra de Deus, com o conhecimento dos seus mandamentos, eu preciso demonstrar a partir das boas obras. Eu sinto a necessidade de fazer essas boas obras. Eu sinto a necessidade de falar com o meu irmão, de atender às necessidades do meu irmão. Eu sinto no meu coração a necessidade de fazer aos outros o mesmo bem que Deus tem feito a nós. Nós precisamos compartilhar. Se você tem uma fé em Jesus Cristo e você guarda isso para você, de que vale? Essa fé é morta. E assim a palavra de Deus nos fala, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, nós precisamos constantemente colocar em prática a nossa fé. Nós precisamos querer o bem do nosso próximo. E o nosso próximo não é somente aqueles que estão lá fora, mas também dos nossos irmãos que estão aqui dentro convivendo conosco,
né? É uma rede de apoio. Nós precisamos nos apoiar, nós precisamos ter consciência de que as nossas ações, o nosso testemunho de vida, é o que mostra a nossa fé em Jesus Cristo, é que mostra a nossa salvação, e não o contrário. Bom, como é que eu posso fazer a minha fé crescer? Né? E aí vem uma receita. Né? Tem duas coisas básicas que vão fazer com que a minha fé cresça. Né? Eu posso estar com a minha fé fraca, porque, como eu disse, nós somos inconstantes, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Primeira coisa é a oração, é a comunhão, é falar com Deus, é colocar diante do Senhor aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te deixado em dúvida. Coloca diante do Senhor de forma sincera. Né? A Bíblia nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto fala ao seu Deus. E é neste momento que você derrama a sua vida, que você fala aquilo que está no seu coração. Você coloca ao Pai. Ele não conhece isso? Claro que Ele conhece. Ele conhece todas as coisas da sua vida, melhor até que você. Mas Ele quer que você fale para Ele, porque essa fala, essa confissão, essa busca te fará mais próximo dEle. Quando você tem um problema e você conversa com alguém, você, né, desabafa, vamos dizer assim, né, está abafado, e você desabafa, aquele vapor sai, você se sente melhor. Porque você colocou aquilo ali para fora. E é dessa forma que nós nos sentimos quando nós colocamos diante do Senhor os nossos problemas. De forma simples, não precisa ter palavras muito bonitas e elaboradas. O Senhor conhece o nosso íntimo, Ele sabe a intenção dos nossos corações. Então, nós precisamos colocar para o Senhor as nossas dúvidas, as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos projetos. Eles precisam primeiro estar em Deus. Na lição passada, nós estávamos falando que até o pastor Guilherme citou uma situação em que ele viveu num dos projetos, né, uma das idas do projeto de Cozinho, e aí eles, numa situação de dificuldade, de adversidade, de luta, de complicação, eles correm para um lado, para o outro, buscando um recurso, algo que possa resolver aquele problema ali, e quando esgota todas as possibilidades, e aí eles param, irmãos, agora só Deus. A gente falha nisso. Agora só Deus? Caramba, tinha que ser o primeiro a conhecer esse problema, o primeiro a ser buscado para resolver esse problema. E nós, nos achando tão autossuficientes, de que podemos nos salvar de alguma coisa, esquecemos que é em Deus que nós precisamos confiar primeiramente nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando queremos que a nossa fé cresça é a oração. É quando nós falamos com Deus, é quando nós nos derramamos diante do Senhor, colocamos ali as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas alegrias, que nós nos tornamos mais próximos de Deus. E aí Deus fala aos nossos corações. Como que Deus fala aos nossos corações? Através da sua palavra. Então, o primeiro é a oração. E o segundo passo para que a gente possa ter uma fé firme é o conhecimento da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós conhecemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Né? As profecias se encerraram quando a Bíblia encerrou, né? Mas elas estão lá para que nós possamos em todo tempo buscá-la. Em todo momento, Deus, a partir da sua palavra, Ele fala aos nossos corações. Ele nos diz aquilo que nós queremos. E é engraçado como, em muitas das vezes, uma passagem que você já leu várias vezes na vida, várias, mas você lê aquela passagem e Deus fala de uma forma tão diferente com você que você pensa, caramba, como é que eu nunca vi isso aqui? Né? Então, é essa intimidade, é essa busca pela palavra do Senhor, pelas respostas na sua palavra, é que nos fazem crescer. A nossa fé, ela precisa ser perseverante, ela precisa estar sempre buscando esse conhecimento na palavra de Deus. Crer e obedecer andam lado a lado. Não adianta você crer se você não busca obedecer a palavra de Deus. A sua fé, ela vai ser uma fé inválida. Né? Como eu disse anteriormente, nós precisamos testemunhar dessa fé. Né? Testemunhar, como está escrito lá na nossa revista, testemunhar não é algo que fazemos,
é algo que somos, é natural. Eu não faço alguma coisa com o intuito de testemunhar. Eu faço porque eu sou aquilo ali. Quando eu faço algo que em buscando esse testemunho, eu corro o risco de ser um hipócrita. Eu faço aquilo porque eu sei que precisa ser feito, né? Porque as pessoas estão olhando, e não porque eu acredito naquilo ali, né? Então, quando eu acredito, quando eu tenho fé de que os ensinamentos de Deus, de que a forma como Jesus nos ensinou a viver é a melhor para nós automaticamente testemunhamos do seu amor. Porque a nossa fé, ela é o testemunho vivo, né? A nossa vida, ela precisa ser um testemunho vivo. Né? Nós não podemos testemunhar simplesmente para que os outros possam ver, nossa, como ela é uma pessoa boa, nossa, como ela é uma pessoa educada, como ela é uma pessoa prestativa, se aquilo não foi a essência da sua vida. Em algum momento, isso vai ser revelado e você vai decepcionar o seu público. Né? Então, o testemunho, ele não é algo que fazemos, é algo que somos, é uma prática pessoal. Né? Eu fico, às vezes, assim, admirada quando a gente vê figuras públicas que se dizem cristãs e que fazem algumas coisas tão santas e aí, de repente, são pegos. A gente vive na era digital, onde é impossível se esconder por muito tempo. Câmeras estão aí em volta, registrando todas as nossas ações. E aí, em algum momento, ele é pego fazendo aquilo que não é da sua, que infelizmente não é aquilo que ele pregava ser. Por quê? Porque aquele testemunho dele era um testemunho falso, era algo que ele fez para criar uma aparência. E não exatamente aquilo que estava dentro daquilo que ele acreditava. Né? Então, nós precisamos ter o cuidado de proclamar uma fé verdadeira, genuína, aquela que transformou nossas vidas e que nós buscamos todos os dias. Não é uma coisa encerrada quando nós nos convertemos, né, e nós cremos, ela precisa ser desenvolvida em todo o tempo, a vida inteira. Se você viver 20 anos, se você viver 90 anos, 100 anos, em todo momento a sua fé precisa ser exercitada. E isso é uma coisa que nós precisamos alimentar em todo momento. Nós estamos, né, chegamos aqui ao final desse tópico 3, onde fala sobre a nossa fé. E aí eu falei sobre a questão do quadrinho, né? Nós temos hoje camisetas, adesivos de carro, chaveiros, cinto, tanta coisa, escrito a palavra fé. Como se simplesmente aquilo ali, a palavra fé, fosse uma palavra mágica, algo que tivesse diretamente atrelado com Deus. A nossa fé é em Deus. Então, quando eu vejo aquela palavra fé, automaticamente eu associo aquela palavra a Deus, porque a minha fé está em Deus. Mas se a sua fé não estiver em Deus, se a sua fé não estiver atrelada à vontade de Deus, e se ela não vier seguida de obediência à palavra do Senhor, de intimidade com a palavra do Senhor, de conhecimento da palavra do Senhor, aquela fé ali é só uma palavra. A nossa fé precisa estar em Deus. Nós não podemos firmar a nossa fé em coisas passageiras, em coisas terrenas. Em nós mesmos. Né? Porque nós não somos capazes de nada. Nós não somos. Se eu tropeçar aqui e bater com a cabeça no chão, eu posso morrer. E aí, o que valeu da minha fé em mim mesmo? Né? Então, nós precisamos entender e alimentar essa autorreflexão. Ela precisa ser constante em nossas vidas. Nós precisamos fazer avaliações constantes de como está a nossa vida espiritual. Em todos os momentos. Como é que está a minha fé? Né? E aí o autor, no final aqui, faz no Para Pensar e Agir, né? Ele vem com algumas questões aqui. Paulo exorta os crentes, lá em 2 Coríntios 13:5, que nós devemos examinar a nossa vida. Né? Examine-se o homem a si mesmo. E aí nós precisamos examinar a nossa vida em cada um dos tópicos da vida cristã e saber, eu estou indo bem aqui? Ok, beleza. Aqui eu estou indo bem? Legal, tá, estou levando. Aqui eu já não sei. Precisamos sempre, isso é uma coisa constante que o crente precisa ter, essa autoavaliação. Né? Como a minha vida tem sido, o que a minha vida tem refletido. Né? Porque o restante será automático.
E aí ele vai colocar aqui algumas questões, um playlistzinho aqui que eu achei bem prático, né, para a nossa vida aqui, que se eu fosse vocês, colava na geladeira. Pega essa página aí, coloca ela na geladeira, coloca junto na sua Bíblia, para que quando você faça a sua autorreflexão, né, a sua autoavaliação, você possa ler e refletir sobre cada um desses tópicos aqui e ver se está de acordo com o que a palavra de Deus nos fala, nos ensina. O primeiro é confiança em Deus. Nossa confiança em Deus, como é que está? Está legal? Ok. O segundo é obediência a Deus. E aí, eu estou confiando em Deus, mas eu estou obedecendo a Deus? Eu estou fazendo as coisas que Ele nos ensinou, nos ordenou a fazer? Ou eu tenho feito um pouquinho diferente, né? Então, isso aí é um tópico que a gente precisa observar. Terceiro, crescimento em santidade. A minha santidade tem crescido? Né? A Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo. Como é que você tem uma intimidade com Deus e a sua santidade não está lá grandes coisas? Você não está se sentindo tão santo assim. Não que a gente chegue ao ponto perfeito. Nunca seremos tão santos quanto Deus. Mas nós precisamos buscar isso. Eu tenho buscado essa santidade, eu tenho buscado ser como Deus, eu tenho buscado ser como Jesus. Então, essa santidade, como é que anda? Né, a busca pela santidade na sua vida. O fruto do Espírito. Lá estão os frutos. Analisa lá um por um. Amor, a fé, perseverança, longanimidade, temperança. Enfim, vai falando lá as suas... Está tudo em dia? Você está conseguindo desenvolver todo? Ou está com dificuldade em algum? É nesse ponto que você precisa trabalhar. Né? O que você precisa fazer de diferente para você desenvolver aquilo ali? Coloca para o Senhor, Senhor, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ter mais fé, eu preciso amar mais. Então, é colocando para o Senhor que essas coisas vão sendo desenvolvidas, vão sendo trabalhadas na nossa vida. Né? O quinto tópico aqui é o amor entre os irmãos. Você fala muito de amor ao próximo, você fala muito de amar ao próximo. A gente vê tantos discursos aí nas redes sociais, né, sobre o amor, porque o amor é o mais importante, porque Jesus nos ensina a amar. Mas e você, está fazendo isso? Quando você alfineta o seu irmão, quando você fala mal dele, ao invés de você orar por ele, ou de repente de você chegar até o seu irmão para conversar, meu irmão, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Né? A Bíblia nos exorta a isso. Se você tem algum problema com o seu irmão, vá até ele. Fala com ele, conversa com ele. Você já fez isso? E às vezes não é isso que acontece. É mais fácil você criticá-lo do que você ir até o irmão. Então, esse amor entre os irmãos, primeiramente, tem que estar presente aqui, para que esse amor possa ser visto pelos outros. Agora, se você vai para um lugar falar mal do seu irmão, o que o outro vai pensar de você? Né? Aquilo, ouvi na semana passada isso pelo pastor Elierme, essa observação, e é bem verdade. Quando eu falo do outro, eu estou falando mais de mim do que do outro. Então, esse amor entre os irmãos, essa convivência, irmãos, aí a gente vai lá para 1 Coríntios 13. O que o amor é? É sofredor, é benigno, é paciente, ele não é invejoso, ele não se porta mal, né? Ele não busca os próprios interesses. Então, esse amor, ele precisa ser demonstrado de forma prática, primeiro aqui dentro, primeiro com os nossos irmãos de fé. E aí, automaticamente, isso vai acontecer para os outros. Está difícil? Está complicado? Está difícil você olhar aquele irmão com amor? Coloca diante do Senhor, desenvolve esse fruto. Né? Nós precisamos focar naquilo que é mais difícil para a gente mesmo. O sexto tópico vai falar sobre a influência positiva sobre as outras pessoas. Olha só, isso é automático. A partir do momento que eu amo o meu próximo, que eu amo o meu irmão que está perto de mim, que eu estou vendo, né? Como é que eu posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, se eu aborreço o meu irmão, a quem eu vejo, se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo? Né? Então, como é que eu preciso desenvolver essa convivência com os aqui estão? Esse desenvolvimento, ele nos aproxima de Deus. Né? E, automaticamente, essa influência ela será positiva na vida do outro. Né? Então, aqui nós precisamos pensar nisso. Eu estou influenciando positivamente a vida do outro? Aquilo que eu tenho feito, as minhas reações, né? Porque às vezes a gente não fala, mas olha, a cara diz tudo, né? A gente tem que ter cuidado com isso. E não é fazer cara, botar uma máscara, não. É se aquilo te incomoda, mude isso.
Se aquele sentimento em relação ao outro te incomoda, busque mudar isso. Você precisa buscar no Senhor, colocar nele. Senhor, não está legal isso aqui. Eu não estou me conformando com essa situação. Muda isso no meu coração. Né? Então, nós precisamos saber que a nossa influência sobre a vida dos outros também vai influenciar sobre a nossa fé. É uma forma prática de ter fé em Cristo Jesus. O 7º é o apego aos ensinamentos dos apóstolos. Constantemente nós precisamos buscar na palavra do Senhor o seu conhecimento, buscar a sua palavra, os seus ensinamentos, né? Fazer uma aplicação prática daquilo ali em nossas vidas. Como eu disse anteriormente, às vezes você lê um mesmo versículo desde criancinha que você aprendeu lá na EBD, mas num momento que você precisa, ele fala de uma forma diferente, da forma que você precisa naquele momento. Então, isso se dá pela busca constante da palavra de Deus. Né? Você precisa estar constantemente buscando ouvir aquilo ali, aquele convívio com a palavra de Deus, que constantemente ele vai falar ao seu coração. E, por último, o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Né? Se nós fomos comprados por um preço alto e recebemos o Espírito Santo de Deus, esses frutos eles precisam ser desenvolvidos e esse testemunho ele será automaticamente exposto. Né? O que eu tenho dentro de mim, né, vai transbordar. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Assim diz a palavra do Senhor. Então, se eu estou falando muita bobeira, se eu estou postando muita coisa que não está de acordo com a palavra do Senhor, é porque eu tenho enchido o meu coração com as coisas erradas. Precisamos buscar constantemente a busca pelas coisas de Deus. Nós precisamos buscar a santidade. Meus irmãos, essa mensagem não é uma mensagem que eu estou aqui falando para os outros, ela é para mim também. Ela precisa ser aplicada. Então, cada parte dessa lição, ela fala ao meu coração também. Eu não quero vir aqui com uma imagem de santidade que eu não tenho, mas eu preciso vir com uma imagem de serva que quer melhorar. Eu preciso buscar essa melhora. E isso precisa ser constante na vida de todos. Né? Que Deus nos abençoe, que fale aos nossos corações, que a nossa fé ela possa estar firme e crescente no nosso Deus, que a incredulidade não tenha lugar nos nossos corações e que a partir do momento que nós nos colocamos, nós crescemos, nós obedecemos à palavra de Deus, a nossa fé seja testemunha da glória de Deus em nossas vidas. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque em todo o tempo Tu fala aos nossos corações. Nós queremos te agradecer porque temos a oportunidade de ter acesso à Tua palavra. Nós queremos te agradecer porque através dela nós podemos crescer na Tua presença, porque a nossa fé ela pode estar firmada em uma coisa que talvez não seja palpável para os olhos humanos, mas que a nossa alma se apegue a isso, que a nossa alma busque a Tua presença em nossas vidas, que a nossa alma ela busque o crescimento através da fé em Jesus Cristo, que cada palavra encontrada na Bíblia, ó Pai, ela possa ser para a edificação, para o crescimento e para a exortação das nossas próprias vidas primeiro. E é através desse crescimento que nós estamos buscando aqui, estudando a Sua palavra, outros possam ver a Tua glória e se render aos Teus pés. Nós queremos te agradecer por essa manhã, onde estamos aqui na Tua casa, por cada irmão que está no seu lar neste momento assistindo essa aula, que o Senhor possa, na casa de cada um deles, tocar e mostrar aquilo onde ele precisa crescer, aquilo onde ele precisa mudar, e que ele possa buscar em Ti, Senhor, essa força, que ele possa buscar em Ti essa orientação, que ele possa colocar diante de Ti as suas dificuldades, que ele possa buscar o crescimento da Tua palavra, a Sua santidade, e desfrutar, ó Pai, das Suas bênçãos com maior, de uma forma mais plena, completa. Muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a passar por esses momentos tão difíceis que temos enfrentados, por tantas adversidades que têm nos cercado, em momentos difíceis que englobam o mundo inteiro. Mas que Tu nos dê força, ó Pai, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E que nesse momento possa ser um momento de crescimento e não de atrofia. Que nós possamos buscar crescer na Tua presença, que nós possamos buscar conhecer mais a Tua palavra e que, através dessa busca, nós nos aproximemos mais de Ti.
Muito obrigada por tudo. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, de toda adversidade que o mundo nos apresenta. E perdoa, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa porque nós somos inconstantes, perdoa porque nós somos infiéis, ó Pai. E obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és fiel, porque Tu tens, apesar da nossa infidelidade, tem nos guardado, tem nos amado e tem nos protegido. Fica conosco o restante do dia, em todas as outras atividades, ó Pai, que nós ainda teremos hoje, no culto que se iniciará daqui a pouco, no culto da noite, ó Pai, que através da vida de cada irmão que estará participando desses cultos, nós possamos ver a Tua glória, nós possamos ver a Tua presença na vida desses irmãos e que eles possam ser instrumentos de salvação, onde quer que a voz deles chegue, a quem ela possa alcançar, que os corações possam receber, que o Teu Santo Espírito possa tocar a vida de cada um deles. Muito obrigada por tudo, perdoa as nossas falhas. Nós choramos não porque somos merecedores de alguma coisa, mas é pelo nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós choramos. Amém. Obrigada, meus irmãos, pela oportunidade. Eu agradeço ao pastor Proença por essa oportunidade de estar aqui lecionando a palavra do Senhor com os irmãos. E espero, ó Pai, que em breve, espero, irmãos, que em breve nós possamos novamente estar reunidos presencialmente, né? Temos essa esperança e assim nós buscaremos. Um abraço a todos e até.